Senhoras e senhores, chegamos ao último episódio do Prop Talks de 2024. Episódio tradicionalmente especial, não só porque é o último, mas porque estamos sem convidados aqui. Na verdade, um convidou o outro para essa conversa aqui. Sir Gustavo Zanotto, um prazer tê-lo novamente aqui nesse último episódio do Prop Talks. O episódio que a gente fala do que aconteceu no ano e pontua as principais tendências do próximo ano. E tem novidade no final pra galera, né? It's a pleasure to be here with you. Ok. Brincadeiras à parte, senhores, mais uma vez o Prop Talk se propõe a fechar o ano com essa conversa que a gente já faz há 3 anos seguidos, né? E aqui, como sempre, nesse último episódio a gente procura trazer uma visão geral do que foi o nosso ano, de tudo que a gente fez, de tudo que a gente entendeu e de tudo que a gente criou, né, Jota, de certa forma, dentro do Prop Talks. E esse ano a gente teve bastante coisa, muita coisa por sinal. Nós tivemos eventos próprios e eventos que nós participamos como convidados. Nós tivemos muitas conversas interessantes passando aqui pelo Prop Talks. Os nossos estudos de movimentos e tendências de mercado, eles só se atualizam e cresceram, porque eu me lembro que o ano passado, quando nós tivemos essa conversa, eram 11 movimentos. E agora a gente já chegou a 45 movimentos que estão atualizando e transformando o mercado imobiliário. Ou seja, o ano 2024 foi muito movimentado para a gente. Foi. Tem muita coisa que aconteceu para a gente, para o mercado imobiliário, né? Estamos com os nossos computadores aqui porque a gente vai pautar essa conversa baseado no que aconteceu do ano, né? No mapa de tendências que a gente tem aqui também. E fazendo uma retrospectiva rápida aqui do Prop Talks, para quem nos acompanha. Nós começamos o ano com o nosso evento, basicamente, né? Início do ano, o evento de atualização, que é o Prop Talks Trends, o evento que a gente faz todo ano, já na sua terceira edição. Terceira edição, né? Terceira edição. Esse ano nós fizemos o Trends lá no G4, então todo mundo conhece aí a estrutura do G4, fizemos o Trends lá, uma parceria super bacana e inédita com eles, né? Foi a primeira vez que eles fizeram um evento de fora lá no G4. E o Trends mostrou um pouco do que aconteceria esse ano. O Trends aconteceu em abril, foi isso ou março? Abril de 2024 e trouxe várias pessoas para falar no Trends e que pontuou um pouco do que aconteceria nesse ano. Então, só para reforçar, já puxando a bola aqui para a nossa conversa, no Trends nós falamos muito sobre inteligência artificial, falamos muito sobre as mudanças de comportamento das pessoas, né? Algumas tendências de comportamento. Falamos sobre naturalidade, né? Tínhamos ali pessoas falando sobre isso. Enfim, o Trends ele trouxe um panorama do que aconteceria no ano e coisas que foram se confirmando, né? Eu lembro do Trends ali, principalmente no tema de inteligência artificial, que nós puxamos à frente desse tema há um ano atrás, lá no Trends do ano passado. Esse ano já mostrou que já estava acontecendo e ao longo do ano foi tudo se confirmando, o mercado imobiliário como um dos mercados que mais discute inteligência artificial e que tenta aplicar no seu negócio. Então, para mim, esse é um primeiro ponto, trazendo uma retrospectiva do ano, que ali o Trends a gente já mostrou o que aconteceria ao longo do ano, né? O Trends, resumindo de uma maneira muito simples para que todo mundo possa entender, o Trends é o evento do Prop Talks que mapeia esses movimentos, essas tendências de mercado. E é importante a gente frisar aqui que tudo que acontece dentro do Trends, a gente espera o ano seguinte para poder dizer assim, realmente as coisas aconteceram. Foi assim em 22, quando nós fizemos o blockchain. Se falava de blockchain, mas pouca gente entendia o que era blockchain. O Prop Talks levantou o assunto no primeiro evento de Trends, falando sobre blockchain. Um ano depois, nós fizemos o blockchain com inteligência artificial e nós validamos tudo que nós havíamos falado de blockchain e tokenização e abrimos o discurso para a inteligência artificial. E esse ano, no Prop Talks Trends, que aconteceu no G4, nós trouxemos de verdade o tema inteligência artificial, porque era algo que a gente já estudava. Então nós entendemos que estava sendo uma tecnologia revolucionária. E a gente trouxe o Magno Maciel, o único brasileiro que está dentro da OpenAI. Esteve, né? Agora ele né? saiu. Ele saiu, né? Ele fazia parte do research da OpenAI. E já puxando o gancho de eventos, nós estivemos pela terceira vez consecutiva no maior evento imobiliário da América Latina, que foi o Conecta. Falando especificamente de eventos, né? O Conecta aconteceu em setembro, mas antes, Jota, um outro grande evento que foge desse circuito Rio-São Paulo aconteceu em Maceió,
o evento da PSIL, o Fórum Imobiliário do Nordeste, e nós estivemos lá também em 2 momentos diferentes, na noite VIP e em um painel que o Jota mediou sobre inteligência artificial. Então, assim, olhar para eventos, nós tivemos esses 3 principais eventos acontecendo no ano e nós estivemos juntos desses. Dentro dessa retrospectiva, muita gente que está nos acompanhando nos viu nos palcos, né? Esse ano, eu não cheguei a fazer esse cálculo, deveria ter feito, mas esse ano, se não me engano, eu participei, por exemplo, de mais de 10 palcos diferentes, mais de 10 eventos, em mais de 10 lugares diferentes do Brasil. E lembrando, só te cortando, lembrando que foram eventos, como eu falei, próprio, eventos convidados, eventos de incorporadores, eventos de startups, eventos de empresas de tecnologia. Então, assim, foram diversos eventos que a gente estava lá. Participamos de vários eventos, né? E aí destaco uma parceria que a gente tem com o Secov, muito bacana, que a gente... Todo o evento do Secov, a gente está presente não só no palco, mas montando um podcast normalmente exclusivo para o evento ali, uma conversa diferente. Então foram vários episódios do Prop Talks, né? Estou olhando aqui até o nosso YouTube, tem vários episódios aqui do Prop Talks, tem episódios lá que nós gravamos junto com o Secov, por exemplo. Tem os eventos que nós participamos, né? Eventos do Secov, eventos do Connect Mob, de novo, né? Nós no Connect Mob com muito tempo de palco lá, eventos variados, como eu falei, eu participei de mais de 10 eventos em mais de 10 lugares, o Zanuto também. E tudo isso, né? São os palcos que a gente tem, né? Além do podcast e tudo mais, para falar sobre esse trabalho que a gente faz que quase ninguém sabe. Pouca gente enxerga isso, porque vocês enxergam o que está aqui na câmera, o que a gente está falando, mas pouca gente enxerga o que acontece por trás disso, que é uma das coisas que pro ano que vem a gente vai reforçar muito, que é o trabalho nosso de pesquisa, de mapeamento de pesquisa, de análise dessas tendências, desses movimentos que nós estudamos todos os mercados, basicamente, para entender o que vai impactar no mercado imobiliário, como vai impactar o mercado imobiliário, e é um trabalho que nós fazemos isso há um bom tempo, mas para a gente, né, para nós aqui, que é o que norteia a nossa palestra, norteia a nossa conversa, norteia, né, os nossos palcos, mas que agora, daqui para frente, nós vamos externalizar isso, né? Então, pela primeira vez, a gente vai, logo no início do ano, nós vamos abrir esse mapa que nós fizemos de tendências do mercado, nós vamos abrir os estudos, nós vamos proporcionar que o mercado imobiliário se atualize, não só quando nós estivermos no palco ou quando nós estivermos assistindo, mas por vários outros pontos que nós vamos interagir com o mercado, né? Então, essa retrospectiva que nós estamos fazendo aqui, ela é também um anúncio para vocês de que a partir do ano que vem, e nós já vamos falar das tendências do ano que vem, mas a partir do ano que vem, essas tendências, esses movimentos, o que vai impactar o mercado imobiliário, ele não vai mais só ficar nessa conversa aqui, ele vai ficar aberto para todo mundo participar, né? Exato. É a nossa missão de tornar o mercado imobiliário mais atualizado, mais competitivo, mais profissional, de fazer com que esse mercado mais maduro, fazer com que esse mercado seja visto, né, por todos com muito respeito. Essa é a nossa missão, né? Fazer com que o maior mercado do mundo, que é o mercado imobiliário, seja também o melhor mercado do mundo. Para se estar, né? Exatamente. Mercado para se estar. E quando a gente fala de tendência, muita gente pergunta para nós, você que está ouvindo ou assistindo esse episódio aqui, essa retrospectiva, muita gente pergunta para nós o seguinte: o que é tendência para o mercado imobiliário? E quando a gente fala de tendência, aqui no Prop Talks tem que deixar claro para vocês uma coisa muito, muito importante. Uma tendência, ela só é real quando ela é validada com as pessoas que participam dessa tendência ou pessoas que consomem esse tipo de tema que gera uma tendência. Então, todas essas tendências que a gente tem gerado nesse mapa aqui, a gente olha para o mercado imobiliário, mas a gente está olhando para outros mercados que contribuem muito com a influência que o consumidor do imobiliário recebe desses outros mercados. Então, para a gente falar de qualquer uma das tendências que estão no nosso mapa aqui, eu e o Jota sentamos, estudamos, fizemos uma leitura muito apurada de tudo o que está acontecendo na moda, na indústria automotiva, na indústria do food. E a gente trouxe para vocês essas mudanças de comportamento
e a gente foi validar aonde tudo termina, ou melhor, onde tudo cabe, que é no imóvel. Onde tudo começa e tudo termina, né? Onde tudo começa, continua e termina, que é o imóvel. Então tem muita tendência aqui que é provocativa, tem muita tendência aqui que ela já foi pensada lá atrás e que agora ela se torna algo real. O PropTalks, ele se propôs então a ser o canal de atualização do mercado imobiliário quando você fala de tendência, inovação e tecnologia. E a gente não podia então deixar de passar para vocês tudo o que está acontecendo em termos de tendência, inovação e tecnologia. Que são 3 pontos que a gente bateu muito nesses últimos 3 anos e principalmente agora em 2024, quando o PropTalks amadureceu esse pensamento e resolveu fazer o quê? Levar isso adiante. Então, a partir do ano que vem, vocês vão receber muito mais informação dessa temática do que vocês já recebiam antes. Boa. E aí, Jota, a gente pode começar já a trazer alguma coisa que a gente vai levar para o ano que vem. Boa, né? Tava só fazendo meu story aqui, porque isso é uma das coisas que vocês vão ver muito também, que é a gente fazer mais conteúdo, né? Que nos pedem. Todo lugar que a gente vai, fala, pô, legal, vocês vêm aqui, falam, mas e aí, como é que eu continuo acompanhando vocês, né? Além do podcast, a gente vai ter muito conteúdo também aqui dentro. Mas vamos lá, sendo mais prático aqui, né, do nosso negócio, que é o que a gente gosta de fazer, que é mostrar o que está acontecendo realmente no mercado imobiliário. Só mais um ponto da retrospectiva nossa, né? Foram episódios de podcast, foram muitas palestras e foi um negócio interessantíssimo que nós fazemos que ilustra o que a gente tá falando, que é o lançamento de uma série, né? Um programa, uma série nível Netflix, né? Que é uma série pensada para mostrar os empreendimentos mais inovadores do país. Exato. Porque se nós estamos falando que as tendências que nós mapeamos, os movimentos que nós mapeamos, eles vão impactar no final do dia no imóvel, nada mais justo do que mostrarmos imóveis, né, empreendimentos que estão traduzindo essas tendências. Perfeito. Então criamos, né, uma série chamada Além do Tijolo. Muito bom. Criada, produzida, construída por nós, né, por nós, pelo time do PropTalks, né, quando eu falo nós aqui é eu, o Zanotto, mas é o time do PropTalks. Para ilustrar então esses empreendimentos mais inovadores, e aí percorremos 4 lugares. A ideia era lançar a primeira temporada de teste, né, de piloto, em 4 lugares que temos afinidade para ir. Fomos para Goiânia, e aí nosso grande amigo Danilo, da Palme, todo o time da Palme, né, o Danilo, o Fernando, todo mundo da Palme lá, mostramos como um incorporador que se preocupa com o cliente consegue entregar empreendimentos mais líquidos e ter sucesso. Isso. A inovação da Palme lá, além de produto, né, de muitos produtos que contam com inovação, muita naturalidade, que é uma das tendências que a gente vai falar aqui, mas a Palme se preocupa muito com o cliente, com o atendimento. Eu dou uma aula de atendimento, de tecnologia. Então fomos para Goiânia, depois fomos para Joinville, falar com o grupo Estrutura do Marconi. Thiagão, Marconi, todo o time do Grupo Estrutura. E ali a gente conheceu uma empresa que está há 45 anos no mercado e há 45 anos está sempre um passo à frente da concorrência. Ditando as tendências lá, né? Ditando as tendências, porque eles sempre se preocupam em ser cada vez mais inovadores e nos seus empreendimentos trazer algum tipo de inovação que o mercado depois passa a replicar. E saímos de Joinville... Só um negócio de Joinville antes, que é muito legal, que eles estão no litoral catarinense, que é a região brasileira que mais cresce, né, dos últimos anos. E eles são de Joinville, mas empreendem em todo o litoral ali e em outros lugares também, no Rio Grande do Sul, enfim. Mas o Grupo Estrutura tem essa visão de dar um passo à frente. E assim como o Danilo, que se preocupa muito com o cliente, e isso é por si só uma grande tendência, né? Parece ser o básico, mas é uma grande tendência. O Grupo Estrutura também se preocupa com o cliente e aí cria coisas diferentes pensando nesse cliente, né? Aí eles têm uma planta que eles criaram, que para mim é um dos negócios mais legais, que é um imóvel que vira 2, pensando no investidor, que é rentabilidade. Então, uma aula também ali bacana de como construir. E aí de Joinville, né, do Sul, nós subimos. Fomos para o norte. Fomos lá para o norte. Belém do Pará. Que terra boa. Falar com a Quadra Engenharia dos nossos amigos Leopoldo e Felipe Colseiro. E a Quadra... ela 45 anos também. Também, 45 anos. Aí você percebe, Jota, que é o seguinte... Inclusive, estou indo lá daqui uns dias para a festa de 45 anos da Quadra, hein? Aí é contigo. Vou estar lá. E aí você percebe o seguinte... Antes de falar da Quadra, eu vou falar que a gente fechou, além do Tijolo, numa das cidades mais
aconchegantes, mais gostosos para se viver no Brasil, uma das cidades que mais cresce o mercado imobiliário, que é João Pessoa. E ali a gente conheceu a H-Station dos nossos amigos Jaime Veríssimo e do Bruno Lino. Matheus Hoffman. E o que é legal é o seguinte, né? Nós fizemos Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste. E faltou o Sudeste. Não houve nenhum candidato do Sudeste para falar com a gente. E quando a gente foi a Belém, uma das coisas mais legais de estar na quadra é que nós vimos o seguinte: uma empresa de 45 anos que se preocupa muito mais hoje em entregar produtos de qualidade com design e arquitetura moderna, produtos que conversam com certeza com a necessidade do público que eles querem atender. E a gente pegou duas de 45 anos, né? O Grupo Estrutura e a Quadra, e são empresas altamente inovadoras, ou seja, você não precisa ser o novo de 5 anos, você pode ser o de 45 anos com uma visão do novo. E é o que eu sempre falo, que como eu gosto muito de estudar moda, né? As maiores casas de modas, as maisons lá, elas são extremamente tradicionais, né? Não que não tenha espaço para o novo, sempre tem um espaço para o novo, mas as maiores marcas, grifes, né? Elas têm mais de 100 anos, e aí a gente tem às vezes uma visão de assim, mas são muito tradicionais. Na verdade, eles inovam tanto que permite que eles estejam anos atuando, né? E essas empresas mais tradicionais do mercado imobiliário, elas só estão há muito tempo porque elas inovam. Claro. Senão elas não estariam, né? Mas o processo de inovação, ele faz exatamente isso. Ele faz com que empresas muito tradicionais estejam sempre na atualidade do mercado, participem dessa atualidade do mercado, porque a inovação promove a melhoria contínua. Até porque inovação não tem nada a ver com criar algo completamente novo. Não. Inovação está no ato de executar. As nossas duas frases, né? Na minha visão, inovar é questionar o que já existe. Na minha, como sempre foi, abre aspas, inovar está no ato de executar, fecha aspas, anoto, vírgula, Gustavo. Então, a minha a sua complementa a minha. Porque quando a gente fala que inovar não é construir algo novo, tá? Na real, sim, inovar é sim construir algo novo, mas inovar não é construir algo que não existe, né? Isso é invenção. A gente vê que tem muito espaço para empresas novas, naturalmente, que inovam, porque elas questionam processos antigos, executam e criam coisas novas. Mas as empresas tradicionais, elas questionam o seu modelo de negócio e vão inovando e assim elas vão se perpetuando, né? Aí quando a gente fala da Quadra, por exemplo, recorte da Quadra, que tem 45 anos, a Quadra, ela conseguiu fazer o que eu acho que pouquíssimas incorporadoras conseguiram até hoje, mas que todas vão precisar fazer daqui para frente, que é ser uma grife. Cuidar da sua marca. Cuidar da sua marca. A Quadra hoje, para quem conhece Belém, vai atestar isso, Quadra é uma grife. Assim como a Louis Vuitton é uma grife, assim como a Ralph Lauren é uma grife, assim como a Mercedes é uma grife, a Quadra conseguiu ser uma grife que constrói imóveis. Boa. Aí, Jota, eu me coloco no lugar do incorporador e me fizeram uma pergunta recente. Amigos conhecidos nossos me fizeram uma pergunta assim: se você fosse hoje incorporador, você iria brigar no seu mercado pelo quê? A minha resposta foi: se eu fosse um incorporador e entrasse em qualquer mercado brigando por preço, por produto, eu ia ser mais um. Sim. Porque todo mundo vai brigar por isso. Mas se eu me preocupar com a minha imagem de marca e me preocupar com o meu posicionamento e a forma como eu quero ser entendido, é aí que eu ganho meu diferencial competitivo no mercado. E é o que a H-Station tem feito lá em João Pessoa. A preocupação deles é: o que eu entrego para esse mercado que eu posso ser reconhecido como uma empresa que realmente está trazendo algo diferente para o imobiliário da minha cidade. E aí a gente foi conhecer a H-Station, fomos conversar com eles lá, e eles vão desde um marketing violento, uma coisa maravilhosa. O que eles fazem de marketing, comunicação. É o marketing de marca, né? É o marketing de marca, é o marketing de autoridade. Não é o marketing só de venda, né? Não, é de autoridade. De marca. É o que mostra que eles estão presentes no mercado e como eles são reconhecidos e vistos, né? E aí, Jota, a gente fecha essa entrega do Além do Tijolo dizendo que para o próximo ano a gente vai ter mais uma temporada, e você que está ouvindo a gente é incorporador e tem dentro do seu modelo de negócio alguma inovação, fala com a gente. A gente quer ouvir você, a gente quer conversar com você, quer saber se você está indo além do tijolo. Em janeiro a gente abre essas inscrições para se aplicar, né, no Além do Tijolo, mas que a gente já tem algumas incorporadoras que a gente já mapeou,
mas é uma temporada que vai ter mais episódios, Sim. vai ser mais robusta, naturalmente, veio com o aprendizado todo dessa primeira temporada. E um ponto importantíssimo, assim, pra gente resumir o Além do Tijolo e aí já passar para as nossas tendências, é que quando a gente fala de tendência para os próximos anos, a gente tem que isolar o que é tendência passageira e o que é uma tendência que vira uma tese comprovada que vai ser perpétua, né? Vai ser perene. Para mim, um dos principais pontos hoje que mudam para os próximos anos do mercado, já acontece, mas vai ser perpétuo, é isso que você falou de a necessidade de criar coisas diferentes, né? De criar produtos que fazem muito sentido e não só brigam por preço ou por característica. Porque todo mundo hoje conhece as características, né? Isso não só para o mercado imobiliário, mas para todos os mercados. Aí trazendo, a gente estuda vários mercados, né? Mas vender produto por característica já é uma commodity que está difícil de conseguir brigar por isso. Está muito caro para fazer anúncio, está muito caro para fazer propaganda. Então você precisa ter alguns diferenciais, né? Entender quem é o seu cliente. E todos esses incorporadores que nós fomos conhecendo ali em Tijolo, né, tem isso em comum. Eles conseguem criar coisas que saem da característica, porque um imóvel de 2 quartos, 50 metros quadrados, localizado num lugar, pode ser igual a qualquer outro, né? E aí a Palm, o Grupo Estrutura, a Guy-Station, a Quadra, eles conseguiram criar endereços, não só localização, mas endereços que têm um porquê muito evidente ali, né? Tem alguma coisa diferente, que características diferentes, uma entrega, uma comunicação, uma construção de valor diferente, que fazem com que os empreendimentos sejam mais líquidos, né, e vendam. Isso é para todo mundo que está aqui, tá? Todo mundo está ouvindo a gente, se é corretor, se é imobiliário, se é incorporador, se é construtor, se é startup, se é PropTech, enfim. Todos vocês precisam pensar agora, daqui para frente, em como vocês vão se comunicar de uma maneira que capte essa essência, né, que vocês entregam algo diferente. E por isso que é fundamental entender quais são os movimentos do mercado, não só do mercado imobiliário, mas os movimentos do mundo, para que vocês consigam construir isso de uma maneira mais sólida. Hoje, nós estamos num mundo muito dinâmico. Pô, demais. Sim, faz tempo, né, que o mundo está muito rápido, mas a impressão que a gente tem, claro que ele está cada vez mais rápido, mas vocês não têm noção do que vai acontecer. Ninguém tem, mas a gente que está um pouco mais próximo da tecnologia, a gente tem uma ideia do que vai acontecer nos próximos anos quando a inteligência artificial ela estiver entranhada em tudo que a gente faz. A gente já fez isso, tá? Mas cada vez mais a gente vai comoditizar a inteligência. Então, Zanotto, se eu sou mais inteligente se você é mais inteligente que eu, de certa forma, vai estar cada vez mais igual a nossa inteligência, porque todos nós vamos ter aqui no nosso celularzinho, nós já temos, né, a inteligência artificial com toda a inteligência do mundo, todo o conhecimento do mundo. Então, o que vai diferir eu de você em nível de inteligência? A inteligência é uma commodity agora. Assim como a tecnologia é uma commodity. Se antigamente uma startup ela construía uma ferramenta e aí só ela tinha acesso àquilo, hoje em dia uma imobiliária tem acesso à tecnologia da startup. E a startup é parceira dela e deixa a imobiliária tão tecnológica quanto. Então, a tecnologia e o conhecimento, para mim, viraram commodity. E quando esses dois pontos, que eram caríssimos e raríssimos e valiosos, viram commodity, aí a gente tem que pensar em como vamos nos diferenciar. E para mim, o diferencial está em como você conecta essas coisas, você entende e conecta essas coisas, quanto de repertório você tem para conseguir conectar essas coisas, e o quanto você consegue estar à frente da informação para conseguir conectar essas coisas. Porque do que você está dizendo aí, Jota, nos anos anteriores, toda e qualquer inovação com base tecnológica, ela ficava só na mão das grandes empresas. E é bem o que você comentou, era caro você adquirir essa tecnologia, era muito caro. O conhecimento em si, ele faz parte de experiências que as pessoas têm de vida. Existe o conhecimento acadêmico de algo que você estuda e existe o conhecimento da vida, aquilo que você experimenta ao longo da sua vivência. Esses dois conhecimentos, eles eram fáceis de adquirir, porque se você quer o conhecimento da academia, você devia ir para uma escola, e se você quisesse o conhecimento da vida, você tinha que viver de verdade para você poder adquirir essa experiência do ser, da pessoa, da sua formação de caráter. E a sua formação de caráter, ela está
em tudo que você vive, ambiente, pessoas, o conhecimento que você tem na academia. Mas a tecnologia em si, ela barateou em vista de toda essa evolução que o ser humano passou. Porque a tecnologia só está hoje disponível para qualquer pessoa porque existe uma demanda latente para isso. E a demanda latente estava assim, eu preciso de algo que possibilite que eu tenha otimização de tempo, otimização de recurso e que eu tenha mais facilidade nos meus processos. Então, quando você fala que a tecnologia que antes era da startup, hoje está na máquina de qualquer pessoa... Está no celular de qualquer pessoa. Está no celular, está na máquina de qualquer dispositivo das pessoas, é porque houve um entendimento do seguinte, não dá mais para segurar a informação. Eu preciso ter ela disponível assim como é o conhecimento da academia. Então a gente tem a inteligência artificial, eu não vou me alongar nisso, mas a gente tem a inteligência artificial hoje como algo que vai ser daqui para frente e sempre ela vai se atualizar. E quando é a nova internet. É a nova internet. E quando ela se atualiza, ela atualiza o humano também. Então a gente vai ter essa intersecção de conhecimentos e de experiências. O ser humano contribuindo muito com a inteligência artificial e a inteligência artificial contribuindo muito com o desenvolvimento do ser humano. Isso vai ser um negócio de maluco, né? Então, o alerta aqui, né, é que precisamos entender esses movimentos e estarmos atualizados para conseguir estar na frente. Não é uma questão de... Não é mais uma questão de ser, né? É uma questão de quando as coisas vão acontecer. Então, é necessário que todo mundo esteja atualizado, esteja sabendo o que tá rolando para tomar as melhores decisões. E aí sim, hoje em dia, cada vez mais, quem está preparado sai na frente. Claro. Naturalmente, quem está preparado sai na frente. É aquilo que a gente sempre fala, a tecnologia não substitui ninguém, mas quem usa substitui. E aí vai ficar cada vez maior. O gap, o hiato entre quem usa tecnologia e quem não usa, quem está atualizado e quem não está, quem interpreta as tendências e aplica e quem não aplica, ele vai ficar cada vez maior, né? E aí nós vamos ter empresas mais profissionais, com melhores resultados, o mercado mais profissional, e nós vamos ter aqueles que não vão conseguir acompanhar e que vão naturalmente ser expelidos porque a exigência vai ser cada vez maior. É como se a gente falasse que tu tens o banco se digitalizou, mas tu ainda tem aquele banco que as pessoas elas têm que ir e emitir cheque e pagar conta física. E aí você diz assim, não, mas tem pessoas que preferem esse banco. Cada vez menos. Ou não tem mais pessoas que preferem esse banco. Então o que vai acontecer com o mercado imobiliário é assim. Hoje em dia tem muita oportunidade para todo mundo, tem muito negócio rolando, né, o mercado se ajusta. Mas daqui para frente o cliente vai estar tão exigente, assim como a gente está hoje com os bancos, em que ele só vai querer fazer negócio com quem está num nível muito alto. Porque muitas pessoas vão estar num nível muito alto. E aí quem não acompanhar esse nível... vai ficar para trás. Não é que a gente está, né, criando um caos, mas é porque a gente, como cliente, fica exigente, né? E o mercado imobiliário está passando por isso agora, assim como o mercado financeiro passou, o mercado bancário passou, o mercado de varejo passa, né? Então, o nosso alerta é esse, você precisa estar atualizado. E tem um outro ponto, né? Beleza, todo mundo sabe que precisa estar atualizado, né? A gente está fazendo um alerta que todo mundo sabe, aquele óbvio que precisa ser dito. Mas no mundo onde a gente tem milhares de informações, a gente abre o nosso telefone, tem centenas de notícias, tem aquela tela que é uma rolagem infinita, tem a inteligência artificial rolando, milhares de coisas acontecendo, existe uma necessidade muito grande, que é a curadoria do conteúdo. Alguns anos atrás, todo mundo se informava pelo mesmo canal, que era a TV. E é por isso que a TV, todo mundo conhecia quem eram os famosos, as notícias estavam sempre centralizadas, só tinha um canal, que era a TV, né? Hoje em dia a gente tem centenas de canais e cada pessoa uma TV. Tá, mas tem um ponto interessante aí. Quando você fala da TV, a gente inclui a TV, o rádio, o jornal, a gente inclui todas essas mídias tradicionais. Eram as emissoras, né? A gente tinha... Era quem mandava a informação. Aí você escolhia o canal que você queria receber a informação. Você sabia da notícia por esse canal. E mais interessante ainda, se a gente quisesse falar de arquitetura, por exemplo, a TV escolheria um arquiteto da sua escolha para falar de arquitetura. E aí a gente ia entender sobre arquitetura por aquele meio. Hoje em dia, cada arquiteto é um canal que fala de arquitetura. A gente fala de arquitetura, né, com arquitetos. Então,
Hoje em dia mudou a emissora virou emissores, né? Então são muitos emissores hoje. E aí você precisa ter curadoria. Então, mas aí deixa eu voltar num ponto aí que é importante para caracterizar um ponto que eu quero chamar aqui para essa nossa conversa, que quando a gente fala da mídia tradicional... Só não deixa eu perder a palavra curadoria. Não, a gente vai voltar para a curadoria porque ela tem tudo a ver com novos modelos de negócio que são criados. Então, quando você fala de jornal, revista, você fala de rádio, você fala de panfleto e tudo mais, o que acontece, Jota? Lá atrás, a mídia tradicional funcionava muito baseada nesses canais. E a gente percebe que como a tecnologia avançou e o surgimento da internet fez que essas mídias, esses canais, eles fossem digitalizados, e a TV continua, só que ela hoje vai para a internet. A rádio continua, hoje você acessa a rádio pela internet. O jornal continua, você lê as notícias nos sites. Os blogs continuam, o que era um diário do dia a dia, hoje é um blog e continua e está no canal. Então, a minha pauta aqui agora em pensar essa evolução é entender que nada demora para se atualizar, mas se atualiza no tempo que necessário que precisa, porque quem está demandando atualização é a pessoa, é o CPF. Somos nós, os consumidores. Né? E aí, Jota, voltando para o lado da curadoria, a gente tem uma regra aqui que é o seguinte: toda tecnologia gera novos comportamentos. Todo comportamento gera novos modelos de negócio. E todo modelo de negócio interfere muito no que a gente fala do imóvel, fala da pessoa, fala das empresas e tudo mais. Pega a curadoria para a gente falar então de modelos de negócios que são criados baseados nessa interferência toda que a informação traz hoje. Tá, o ponto de curadoria, e complementando, e a gente já vai para as tendências, porque tudo que a gente está falando, de certa forma, é tendência, né? Mas o que eu quero que você se alerte é assim, hoje em dia nós temos dois caminhos, tá? Ou cada um é o seu próprio curador, voltando a falar, tem muita informação, eu sei, informação pra caramba. Nós temos aqui um podcast, mas quantos podcasts você escuta? Tem podcast de mercado financeiro, vários, tem podcast de economia, vários, tem podcast de mercado imobiliário, vários. Você tem uma série de conteúdos, tem Instagram de pessoas que falam, tem Instagram da emissora, tem Instagram, enfim, centenas de conteúdos, tá? Você precisa ter dois caminhos. Ou você é seu próprio curador, você sabe fazer a curadoria dos melhores conteúdos e tudo mais, e eu sei que isso demora pra caramba. Isso. Porque acompanhar notícia notícia que eu falo, acompanhar tudo, né? Acompanhar o mundo é muito trabalhoso. Você tem TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, vários canais. Ou você escolhe muito bem os seus curadores, né? Que é o papel que o próprio Talks tem, de ser um curador da informação. Para vocês terem uma ideia, o nosso dia ele começa basicamente com uma leitura de 2, 3 horas para entender tudo que está acontecendo naquele dia que passou e nesse dia que vai acontecer no mundo inteiro. A Zanotto Mizuho, que eu fico vendo no TikTok, cara, eu realmente não vou falar que eu perco, tá? Porque o meu TikTok, o meu algoritmo entendeu as coisas que eu quero ler, mas eu fico algumas horas no dia, talvez, 1, 2 horas, ali naquela ferramenta do caramba, que fica me mostrando vídeo de 15 segundos a 3 minutos, entendendo o que está acontecendo naquela parada. E aquilo ali eu retiro e falo, cara, olha que isso aqui faz parte daquela tendência que a gente mapeou. Então, esse trabalho, que é um trabalho chato pra caramba, de ficar lendo tudo, vendo tudo, mapeando, conectando os pontos. Assim, o cara lá do TikTok falou de moda, onde é que isso aqui vai encaixar no mercado imobiliário, que a maioria das pessoas não sabe, não vê que não parece que não tem nada a ver, mas tem. Esse trabalho é o trabalho que a gente faz de ser o curador para comunicar, né? Então, muito importante que vocês entendam isso, porque senão é muita informação, muita coisa cruzada, você precisa ter os seus curadores oficiais, digamos assim, que vão fazer esse trabalho de filtrar para dizer o que realmente vai acontecer na prática, né? E aí, falando o que vai acontecer na prática, a gente vai comentar aqui algumas tendências nesses próximos minutos para o próximo ano que vocês precisam se atentar, tá? Tendências e teses que a gente tem, né? E aí já vou puxar o que você falou de modelos de negócio, mas primeiro ponto, dica, né? Inteligência artificial já era, tá em tudo, vai estar cada vez mais. Não adianta se fechar para isso. Eu sei que o mercado imobiliário está muito aberto a isso, está querendo saber. Procure informação, né? Lançamos
em parceria com a Cúpula, um curso recente sobre criar assistentes de IA. A gente está fazendo nosso trabalho. Eu escrevi um livro ano passado, a gente vai lançar agora a segunda edição do livro. Inteligência artificial é a primeira grande tese, né? A gente vai para outras teses. Vou puxar mais uma aqui. Vamos ver, cada um puxar uma, a gente fala? Mas são tantas que, cara... Não vamos puxar só as tendências, vamos puxar essas teses mais, as mais macro, né? Sim. Que vão impactar ano que vem. Vou puxar uma e você puxa outra, tá? Tá bom. Inteligência artificial, vamos nem tratar que é uma tese, porque ela é a base, já era. Vou puxar a primeira, tá? Mas a gente vai ficar dentro das macros que seriam... Vamos revelar para eles aqui. Ó, dentro desse trabalho que a gente faz, a gente encontrou... Categorias, né? Categorizamos. Nós criamos categorias para depois gerar as tendências, né? E as teses. Um funil, né? Então a gente vai falar, a gente tem aqui categorias como tecnologia. Que daí já entra IA. A IA que o Jota falou aqui, a tendência de inteligência artificial aqui já está dentro dessa categoria de tecnologia. Nós temos modelos de negócio, nós temos o funding, nós temos marketing e comportamento e, por fim, arquitetura e construção. Nós selecionamos essas 5 categorias para trazer muitas dessas tendências aqui. Então, Jota, por onde você quer começar? Eu vou trazer uma tese. Se você já falou de inteligência artificial, eu vou trazer outra dentro de tecnologia, que eu considero bastante salutar falar sobre isso agora, que é a robotização da indústria. A gente está vendo cada vez mais o canteiro de obra mecanizado. Industrializado, né? Cada vez mais você ter máquinas e equipamentos modernos sendo geridos pela inteligência artificial, conduzidos cada vez mais por humanos à distância e menos ali dentro do canteiro. Então isso aqui para a gente é algo que vai impactar diretamente a construção civil em si. A robotização da indústria está dentro dessa categoria de tecnologia. Pegando o gancho isso não é nenhuma tendência, mas isso já é uma tese, né? A gente passa por quem é incorporador vai se identificar aqui. Nós temos um problema gravíssimo no mundo inteiro, não só no Brasil, que é a mão de obra da construção em queda, né? Cada vez mais. Quase um leilão às vezes para ver quem vai contratar os funcionários, porque tá difícil. Então a gente tem alguns caminhos para resolver essa parada, né? Primeiro caminho mais óbvio seria uma valorização maior da mão de obra, porque esse profissional que trabalha no canteiro, ele está querendo escolher outras coisas, né? O filho, daqui a pouco, ia seguir o caminho do pai para trabalhar na obra, ele já quer, daqui a pouco, fazer outra coisa. A gente tem uma facilidade hoje da gig economy, né? Das pessoas trabalharem por demanda, Uber, dedicando Food, seu tempo para isso, né? Enfim, não só isso, mas várias outras plataformas. E aí isso faz com que a mão de obra tenha uma queda. E aí tem a parte da sustentabilidade também, da velocidade de construção, enfim, tudo isso engloba numa necessidade que nós temos de tomar ação. Então a primeira seria a valorização maior, mas você tem a margem do mercado cada vez mais apertada. Qual é o caminho para isso? A industrialização da construção. Basicamente esse é o caminho. E aí o que engloba essa industrialização? Materiais mais rápidos para construir e o embarque de tecnologia de ponta para ajudar nisso. Aí na tecnologia, como você falou, a gente vai ter uma robotização muito grande de canteiro de obra, e o canteiro de obra vai virar uma indústria, né? Às vezes o canteiro de obra não vai ser aonde o apartamento vai ser construído, ele vai ser a indústria e depois o apartamento vai ser construído. A gente tem impressão 3D começando a fazer alguma diferença, construção de madeira, de off-site. Essas são teses que, assim, são teses perenes para os próximos anos, né? Eu acho que ano que vem a gente já vai ver, como já está vendo, uma maior aderência disso. E aí isso vai impactar lá na ponta o corretor. Às vezes o corretor fala assim, pô, mas que eu quero saber disso, velho? Pô, isso é para construtor. No final do dia, se o empreendimento entrega mais rápido, isso afeta o corretor, que vai vender diferente, né? Porque uma coisa é você vender um imóvel para ficar entregue daqui a 3 anos, outra coisa é você vender um imóvel que vai ser entregue amanhã. E tem mais, diferente, né? O corretor ele vai participar mais ativamente. Hoje, com essas atualizações do mercado, ele vai ser mais como que é? Eu não estou conseguindo encontrar a palavra agora aqui, Jota, mas ele vai ser cada vez mais requerido para diversas situações do que ele é hoje. Porque ele vai ter que entender muito mais de arquitetura, construção, de tecnologia do que ele entende hoje. Ele vai ter que participar muito mais do processo criativo do produto com o incorporador do que ele é hoje.
Porque esse cara ele vai precisar mudar a maneira como ele também atua no mercado, baseado em processos, tecnologia, capacidade de atendimento, entendimento de necessidade. Esse cara ele vai ter um arsenal de informações e condições para ser um melhor profissional do que ele já é hoje. Sim. E ó, a gente disse que esse seria o podcast de encerramento do ano e ele teria 40 minutos, mas ele vai passar de 5 horas. Então, se você está aí já se coçando na cadeira, fica atento que isso aqui vai para mais tempo. Bora. Vou dar mais uma tese, tá? Que a gente tem mapeado aqui, tá? Vou dar uma de modelo de negócio. Boa. Tá? Nós temos uma crescente na profissionalização do aluguel. Porque o aluguel, a gente fala, né? O aluguel ele vai ser um aluguel ever stay, porque hoje a gente tem short stay, long stay, né? Essa palavra em inglês que a galera usa. Então, na real, assim, a gente tem o aluguel de longo prazo tradicional, que é 30 meses ali, a gente tem o aluguel, o Airbnb, né? O aluguel ali de temporada. A gente tem agora aluguel por um ano, enfim, tem várias maneiras de alugar e o aluguel ele vai ser cada vez mais profissional, porque alguns pontos que estão acontecendo. Primeiro, um ponto econômico, né? A classe média, principalmente, ela está sendo cada vez mais desassistida em relação a lançamentos imobiliários. Então, o incorporador está lançando imóvel popular, porque tem um incentivo muito maior ali do Minha Casa Minha Vida. Ele está lançando imóvel de alto padrão e luxo, né? Alto padrão, médio, não nem médio, mas alto padrão e luxo. High ticket, porque é um público que está comprando e vai continuar comprando. E esse público do meio, ele está meio que acachotado ali, porque não tem muito lançamento para esse público aí, por uma questão de renda, de sensibilidade. Então esse público não está tão atingido. E é um público que quer morar, que tem renda às vezes para comprar um apartamento. Como não está tendo lançamento, ele não quer comprar um popular, porque ele aspira a morar num mais alto padrão, mas ele não tem renda para comprar alto padrão, então ele fica nesse limbo. E aí o que acontece? Provavelmente esse público vai começar a ir mais para um lado de locação, que já está acontecendo, só que esse público também não quer alugar um imóvel qualquer. Né? Ele quer alugar um imóvel bacana, um imóvel que tem serviço, que daí isso é outro ponto, né? Os imóveis são cada vez mais assistidos de serviço, o mercado imobiliário, o residencial está virando hotel, está virando shopping, e a gente vai se acostumando com isso, a ter serviço, a gente vai se acostumando a morar assim, né? Então o aluguel ele vai ter um papel cada vez mais protagonista no mercado, só que daí a gente vai ter um aluguel profissional. E aí vem a ascensão dos multifamilies, né? O que é o multifamily? É um prédio ser gerido por um administrador. Não é mais aquele prédio que tem a unidade X, Y por um proprietário ali, que daí ele aluga do jeito que ele quer, aí tem outro que aluga do outro jeito. Não, é uma padronização do prédio ser gerido profissionalmente por um fundo, por uma gestora, e aí você tem um aluguel profissional, com padronização, com serviço mais profissional. Depois que você mora num prédio assim, profissional, você questiona alugar daqui a pouco um outro prédio, porque a gestão não é tão profissional e aí você pode ter alguns problemas. Então o aluguel vai virar cada vez mais profissional, e até no aluguel pulverizado, porque agora a gente tem várias empresas que estão deixando o aluguel cada vez profissional em relação a garantias, né? Não é mais aquela coisa do fiador, está mais digital para alugar um imóvel. Então o aluguel de imóveis, para mim, é uma tese, nem só uma tendência crescente para os próximos anos, de número de locação e de profissionalização da locação. E que é em muitas conversas que nós tivemos, e a gente já pôde verificar que pode ser também uma outra forma do incorporador pensar o mercado. Tem esse outro lado da tendência, né? Muito bom. Esse outro lado da tese. Boa. Que o incorporador, ao invés de levantar um empreendimento para vender, ele pode levantar um empreendimento para renda. E ele faz a gestão disso e ele mesmo vai poder capitalizar em cima desse recurso. Então, quer dizer, ele vai criar algo para ele, gerido por ele, pensando nas pessoas que vão viver naquele lugar, tendo o resultado financeiro no final do dia 100% para ele. Muito bom. Aí é muito importante o incorporador que está nos ouvindo entender esse movimento de profissionalização do aluguel, do multifamily, que está ascendendo no Brasil, que assim nos Estados Unidos isso já é o padrão da economia americana em relação ao aluguel, é o multifamily, né? No Brasil está começando. É importante entender isso porque alguns problemas latentes do mercado, que primeiro, escassez de terreno, né? O incorporador, o terreno é limitado, você não consegue. Por isso que a gente está vendo muita demolição
de prédio, de casa, porque você precisa encontrar terrenos. Então você tem uma escassez de terreno, e aí como o trabalho do incorporador é lançar e vender e sair fora para o próximo, né? Se ele entrega isso, ele perdeu, digamos assim, aquele terreno, então ele não rentabiliza mais aquele terreno. Isso é uma coisa. E segunda coisa é que, como eu falei, cada vez mais crescente a necessidade das pessoas alugarem imóvel. E aí o incorporador começa a se questionar assim, pô, e se eu tiver agora um trabalho de gerar valor por mais tempo para esse prédio? Claro. E aí o que o Zanotto falou, o incorporador também enxerga nessa tese uma oportunidade dele ter pelo menos parte do seu negócio em receita recorrente, que é o que é tão raro e sonhado para o mercado, né? Aí o incorporador vai dizer assim, pô, mas daí eu vou ganhar menos. Mas você vai criar um patrimônio, uma receita recorrente e vai estar mais blindado, né, nesses solavancos econômicos. Claro. Vou dar um exemplo básico para vocês aqui. Hoje nós estamos gravando o Prop Talks, o estúdio do Prop Talks fica dentro de um prédio, que é um dos primeiros multifamilies do Brasil. É o primeiro multifamily da Greystar, que é o maior dono de imóveis do mundo, né, a maior gestora de patrimônio imobiliário residencial do mundo. Esse prédio aqui é o AIRA, foi construído pela SKR, uma incorporadora também bastante inovadora no mercado. Quem administra é a Greystar, quem investiu aqui é um fundo canadense. Você está entendendo essa relação de incorporador, gestor e fundo? É por isso que a gente fala, daí eu vou puxar uma outra tese aqui rápido, a gente nem precisa comentar muito sobre ela, que é o mercado financeiro olhando para o mercado imobiliário. Exato. Então essa eu acho para mim uma das maiores teses para os próximos anos, né? Essa junção, o Real Estate as a Service, né? O mercado imobiliário como serviço, que aí entra a locação. E dentro desse guarda-chuva do Real Estate as a Service, a gente tem esse aluguel, a gente tem essa recorrência de rentabilidade, a gente tem o imóvel virando cada vez mais serviços dentro do imóvel, né? O imóvel entregando serviço para o seu morador. Sim. Não tem como mais um empreendimento não ter mercadinho, ele ter uma farmácia ali dentro do empreendimento, ele ter uma adega no empreendimento, ele ter carro no empreendimento, ele ter lavanderia, não tem mais como ele não ter esse serviço. Lavar rápido dentro do empreendimento. E independente do padrão, tá? E aí vou só puxar um gancho rápido no que você falou lá no início, que o incorporador tem que pensar em diferenciais. Até mesmo no Minha Casa Minha Vida, que sempre foi pautado por preço, era uma briga de preço, hoje ele é ainda, claro, uma briga de preço, né, de encaixar na conta, mas os empreendimentos Minha Casa Minha Vida, eles não brigam mais só por preço, eles brigam por diferenciais. A gente tem Minha Casa Minha Vida assinado por arquitetos renomados, a gente tem Minha Casa Minha Vida cheio de serviço para o morador, né? Então, o Real Estate as a Service é talvez a maior tendência depois da inteligência artificial para o mercado imobiliário. Só né? nessa fala aqui, ele já trouxe 5 tendências, 5 teses que a gente mapeia aqui. Porque dentro das teses existem várias tendências, Exatamente. Né? Que fazem ela virar uma tese E aí eu volto pertinente. ali, né, Jota, quando me perguntam se eu fosse incorporador, por onde eu brigava. E quando você fala do Minha Casa Minha Vida, até mesmo o cliente do Minha Casa Minha Vida, ele não quer ser enxergado como um cliente baixa renda. Ele quer ter dentro do empreendimento dele alguns diferenciais que justifiquem esse novo padrão, esse novo comportamento de vida que ele está recebendo agora. Porque os inputs que a gente recebe em nossas vidas vêm de outros mercados também. Uhum. O cara aprendeu a usar aplicativo, o cara aprendeu a pedir comida pelo aplicativo. Ele tem uma conta no Nubank. Tem uma conta num banco digital, Airbnb. ter liberdade de escolha. Então, ele também vai querer ter liberdade para escolher um empreendimento que casa com as necessidades que ele tem. E isso vai do Minha Casa Minha Vida até o altíssimo padrão. E quando a gente pega essa escala que vai do Minha Casa Minha Vida ao altíssimo padrão e a gente diz que o cliente pode ter liberdade de escolha, eu vou puxar uma outra tese aqui muito interessante, Jota, que ela começa e termina em outra tese que a gente tem. O mercado imobiliário precisa ser um mercado de entretenimento. E aí, quando a gente fala que ele vai ser um mercado de entretenimento, a gente começa a ver surgir por vários cantos do país aqui, e inclusive a gente conversou com alguns incorporadores que já fazem isso, empreendimentos que têm praia artificial com onda, empreendimentos que têm lagos navegáveis, lagos para praticar ali aquilo que faz com o jet ski e tudo mais, que vai fazer o wake, e tudo mais. Você começa a ter dentro dos empreendimentos, então, lugares para prática de esporte. Eu já vi empreendimentos que eles são assinados por academias de tênis. E só puxar um gancho nisso que você falou, que é dentro disso, né? Desses serviços que a gente precisa ter agora no empreendimento, que tudo é da demanda do consumidor, né? Para mim, uma das maiores tendências que viraram teses, tá? Era tendência, porque quando é tendência, a gente, assim, é uma tendência. Então a gente não sabe se vai durar muito, pouco, se vai ser... vai existir. Quando é uma tese, é aquela coisa que a gente está estudando, é tipo uma tese, né? A gente tem que
ter que provar isso, né? Então ele é uma coisa que está se provando como pertinente. A tendência era o sport style, esse é o nome da tendência, né? Tudo agora tem a ver com esporte, né? As pessoas querem se vestir, o vestimento do esporte ele está ascendente, as marcas fazem collab com empresas de esporte, as pessoas praticam mais esportes, tá tudo ligado à longevidade, né? As pessoas sabem que a gente vai viver mais, então quer viver com saúde, aí você tem aquele amigo que corre, e todo mundo corre e gosta de postar que está correndo, isso é o sport style. Mas isso virou uma tese agora que é a tese do wellness, né? Que é o bem-estar. Não basta só ter uma academia no empreendimento. Sabe quando você tinha aquela... tem academia. Aí era uma salinha 2x2 com 2 esteiras. Isso não funciona mais, velho. Não. Hoje em dia as pessoas decidem o empreendimento que elas querem morar pelo tamanho da academia. Exatamente. E mais do que isso, né, Jota? Não é só pelo tamanho da academia. É pela... Vou dizer, pela comodidade que essa academia entrega para ela. É o bem-estar que isso vai gerar. E aí, assim, de todos os padrões. Um empreendimento Minha Casa Minha Vida que antes nem tinha academia, muitas vezes, hoje o comprador que vai criar, ele já pensa, eu preciso colocar uma academia porque esse meu cliente, ele é o cliente que está comprando um tênis de 500 a R$1.000 para correr na corrida final de semana. Então ele está ligado ao esporte. Ele tem que entregar equipamentos melhores. Equipamentos melhores, maiores, pensando nesse bem-estar como um todo. Aí, claro, a gente vai para empreendimentos de mais alto padrão e luxo, a gente tem o spa, área de yoga, de pilates, de treino livre, de academia com equipamentos mais modernos. A academia ela saiu dessa salinha para virar uma sala, para virar um andar inteiro. Aqui, por exemplo, no Iron, onde a gente está, da Grace, a academia fica no segundo andar, quase um andar inteiro. A academia. E tem quantos metros? 150 metros quadrados? Tem uma academia gigante, quase uma academia de rede. Então, essa é uma tendência, né, que vem do entretenimento, né, que as pessoas estão dando mais valor para sua casa, então querem viver mais na sua casa. Passa pelo wellness, pelo bem-estar, de pessoa praticar esporte e tudo mais, e vai desencadear num outro ponto que é, quando a gente fala que o empreendimento imobiliário está concentrando todas essas coisas, a gente entende então que agora o imóvel ele é o foco de muita coisa. O imóvel, Jota, ele tem que participar do cotidiano das pessoas, ele tem que gerar funcionalidade. O imóvel tem que ser funcional. E ele agora é o centro de muita coisa que está rolando. Desde a pandemia, a gente dá valor para nossa casa de uma maneira muito maior agora, né? Desde a pandemia para cá, muitos estudos vieram, muitas análises vieram sobre o tamanho dos imóveis, se as pessoas vão querer imóveis maiores ou plantas mais compactas, se as pessoas vão querer o home office, se as pessoas vão querer ter quintal nas casas, como é que funcionaria isso? Muito se falou sobre os novos imóveis, mas pouco se falou de como as pessoas usam esses imóveis, e é o nosso trabalho aqui no PropTalks, disso que a gente está comentando aqui com vocês, de mostrar o quanto as pessoas vão usar os imóveis baseados nessas tendências que a gente está mapeando. Exatamente. E quando a gente olha, então, que as pessoas agora usam mais os imóveis e que os empreendimentos cada vez mais têm todos esses apelos, e assim, empreendimentos novos, naturalmente, né? E aí nós temos um trabalho muito grande com o incorporador de desenvolver empreendimentos mais conectados às tendências, conectados a tudo que está rolando. Então você, incorporador, conversa com a gente sobre isso. Mas tem um ponto, né? Vocês estão vendo aqui que o imóvel está virando o centro de muita coisa agora. As pessoas no imóvel elas querem ter entretenimento, querem ter bem-estar, ela quer ter um empreendimento funcional, ela quer, né, o empreendimento tem que atender, tem que ser serviço, tem que ter... O que isso cria? Cria um protagonismo do imóvel que antes ele não tinha e uma visibilidade muito maior do imóvel. E o que isso faz? Isso atrai mais atores que querem participar do imóvel. Uma breve historinha rápida. Hoje em dia, as marcas, as empresas, tudo, elas são... Já tá acabando, gente, essa conversa rápida, aqui. História rápida. História rápida. J. Batista, 5 horas de bem conversa. rápida. Hoje em dia, as pessoas elas são cada vez mais multissensoriais, né? Então não basta você fazer um anúncio no jornal, que nem tem mais, né? Você tem que estar presente em todos os lugares para as pessoas. E isso é verdade. Você tem que estar presente na rede social, você tem que estar presente na rua, em tudo, né? As marcas elas investem e está cada vez mais caro você estar presente em tudo. Por isso que, como a gente falou nisso, todas as pessoas são emissoras, então as marcas usam os influenciadores, usam para contar a história da marca. E aí, Zanotto, as marcas começaram a ver que as pessoas estão dando mais valor para casa e que elas tinham que estar presentes também onde as pessoas dormem e acordam. É a melhor exposição de marca possível, né? E aí isso criou uma tendência que não é mais uma tendência, já é uma tese,
em que o mercado imobiliário hoje ele é um mercado exposto a atores que não eram antes participantes do mercado imobiliário, desde grifes de luxo até empresas que embarcam coisas nos imóveis. E quando a gente fala das grifes, a gente está falando agora dos branded buildings, né, os empreendimentos Exato. construídos com marca, que é uma falha que o mercado cometeu ao longo dos anos de não construir grandes marcas. Algumas sim, mas a incorporadora ela entregava o empreendimento e ia para outro, e a marca dela não estava evidente. E aí as marcas entendem que tem espaço para elas agora assinarem projetos e tornarem esses projetos uma extensão da sua experiência, né? Por isso que vocês estão vendo as marcas criando café, criando tudo que é coisa, porque elas querem estender a experiência, elas querem abrir o leque. E aí as marcas agora assinam empreendimentos imobiliários, Anoto. Já faz isso há muito tempo, mas agora de uma maneira intencional e muito maior. O empreendimento, a área do empreendimento, o mobiliário do empreendimento, a cozinha do empreendimento, tudo agora, de certa forma, pode ter uma marca assinando. É porque já não é, a gente já passou daquela fase de produto e serviço, de vender produto e serviço. Você tem que vender agora aquilo que as pessoas querem comprar. E as pessoas querem comprar tudo que você oferece que gere valor para elas de alguma forma. E pertencimento, né? Fazer parte desse conjunto. E quando você olha para tudo isso, Jota, que a gente acabou de comentar aqui, você identifica o quê? Por que que uma Louis Vuitton, por que que uma Aston Martin, uma Mercedes, uma Casa Armani, uma Gucci, uma Dolce & Gabbana, elas estão assinando produtos? Da mesma forma que os incorporadores não vendem bolsa, não vendem sapato. São mercados distintos que no final do dia se integram. Porque existem pessoas que compram a bolsa, mas compram apartamentos. Então, na cabeça dessas marcas, era a última barreira que faltava para criar eternidade, perpetuidade, né? Ou seja, como você bem colocou, eu quero estar onde o meu cliente vive, aonde ele dorme, onde ele acorda, onde ele faz o café da manhã, onde ele fica em família. Então, quando a gente fala de Brand and Builds, esse é um movimento que já existe há muitos anos. Eu acompanho desde 2015 produtos assinados. Então já vai fazer 10 anos que eu acompanho esse mercado evoluindo através dos produtos de assinatura. Então se você sair do Brasil e você for para os Estados Unidos, Nova York, Miami principalmente, você vai ver muitos empreendimentos que não levam a marca do incorporador, mas levam a marca dessas empresas da moda, do vestuário, do luxo, enfim. E você vai também para a Europa, isso já tem bastante. Você vai para a Ásia, isso já tem há muito tempo. E o Brasil está incorporando isso, porque o Brasil ele é brand oriented, ou seja, o brasileiro ele é orientado por marcas. Nós consumimos muita marca. E essas marcas enxergaram no imobiliário brasileiro uma chance então de construir uma nova visão. E agora você vai começar a ver muito isso, Jota. Muito produto assinado aqui no Brasil aparecendo em diversas regiões do país. Isso já está acontecendo. Em diversos momentos, né? Em diversos momentos. E tem um ponto bem interessante aqui que... A gente pode dar agora mais uma tendência a cada um só. Não, eu sei que atrás de mim eu estou vendo aqui que já estão puxando aqui. É. Mas... Essa conversa vai durar meia hora. O Brand and Build, ele vai do luxo ao popular. Do popular ao luxo. Porque quando a gente fala brand building, a gente está falando só de marca de luxo, né? Qualquer marca vai querer se expor ao cliente. E o mais legal de tudo é o seguinte, o incorporador que está ouvindo a gente aqui, incorporador, o PropTalks hoje, ele está à frente dessa tendência, ele leva para você essas marcas para o seu empreendimento. Fica tranquilo, é só nos consultar que nós sabemos como colocar uma marca no seu empreendimento. Mas eu vou mais além. Às vezes é mais importante você não ter uma marca assinada, mas você ter um conjunto de marcas no seu empreendimento que valide as pessoas pertencerem àquilo. Uma marca de café, uma marca de um bom restaurante, tudo isso faz sentido também. Você não precisa estruturar um empreendimento e dizer isso aqui é by PropTalks. Não, isso aqui é by cafezinho aqui, restaurante ali. Exposição extrema, né? E eu vou puxar a última tendência que a gente vai falar e vou deixar você finalizar com essa tendência, que é os imóveis se transformando em shopping e os imóveis se transformando em hotel. Era isso que você queria comentar? Pode ser, pode ser. Então vai. Duas tendências para as marcas, tá? E aí já é o shopping e hotel, mas assim, as grandes marcas, elas entendem que ela tem que estar onde o cliente está. E dois mercados que as marcas vão acessar muito forte agora, tá? Imobiliário naturalmente, e gastronomia. Olha aí. Imobiliário porque é onde as pessoas dormem e acordam.
e gastronomia porque é onde as pessoas podem consumir todo dia. Ninguém consome uma bolsa todo dia. Ninguém consome um empreendimento todo dia. Mas um café e um Mas croissant. você pode tomar um café, um croissant, um bolinho todo dia. E aí quando a gente vê assim, eu não tenho 20 mil reais para pagar numa bolsa da Hermès, que nem 20 mil é mais. Mas eu tenho 200 reais para pagar num combo de café, croissant, docinho. E se eu tirar uma foto dessa marca, eu vou me sentir pertencente tanto quanto se eu tivesse comprado uma bolsa. E aí é uma Alguma outra coisa. tendência que a gente tem aqui, que é não somos mais consumidores, somos prosumers, ou seja, saímos apenas de consumir para consumir e falar das marcas. E aí a gente quer expor isso, né? Boa. Então é até um insight aqui, que a gente está estudando isso para ver como se encaixa, mas o próprio mercado imobiliário incorporador apostar nessa combinação de gastronomia também, de marcas, porque, enfim, pode ser interessante. Mas aí fechando, né? Como vocês viram, essa bem. ideia da casa ser um hotel, parecer cada vez mais com um hotel, é porque a gente está se acostumando a ter muito serviço e tá quase como a gente ter um concierge ali do hotel que atende tudo da gente. Tá quase isso. Alguns empreendimentos de luxo, sim, mas todo empreendimento, de certa forma, está tendo essa variedade de serviços. Você vai ter aula de yoga no prédio, você vai ter a aula de spinning no prédio, você vai ter a feirinha na frente do prédio. Então o prédio está se tornando cada vez mais um centro. E ele vai ter o mercadinho, ele tem a farmácia, ele tem como se fosse um shopping. Você tem tudo, não mais aquela cidade só de 15 minutos, mas é uma cidade que tem um elevador de distância, né? E isso é uma tendência muito forte. E acho que para fechar aqui, como a gente falou, a gente tem mais de 40 tendências, movimentos mapeados que vêm de vários mercados. A gente nem falou ainda de rede social, o quanto isso também, o comportamento das pessoas vai alterar a maneira como elas consomem imóveis, a maneira como você, corretor, imobiliária, atende o seu cliente. Tem várias pontas aqui que a gente tem. Quem já acompanhou palestra nossa sabe que tudo que a gente está falando aqui, de certa forma, tem coisas que a gente até fala, às vezes não fala tudo isso, mas fala outras coisas, porque são muitos movimentos e tendências. A gente adapta esse discurso para a imobiliária, para o corretor, para o incorporador, né, para o que vai ser prático a eles. Mas acho que para fechar aqui, a gente está vivendo um momento de, como a gente falou, de várias adaptações, né? A partir do momento que eu comoditizo de novo a tecnologia, a inteligência, eu tenho que me adaptar e saber conectar isso. E entender esses movimentos e se antecipar a eles é o que provavelmente nos próximos anos vai garantir que você seja uma empresa, como a gente falou, tradicional que inova, né? Assim, a história do mundo é essa, você se adapta e vai continuando. Se você não se adapta, você fica pelo caminho, né? O ser humano é evolutivo, né? O mundo é evolutivo. É isso. Então, todas essas tendências e teses que a gente falou aqui, e assim, foi uma partezinha, né, do que a gente falou aqui. E tem bastante coisa aqui, se vocês olharem as nossas telas aqui, tem tipo, bastante coisa pra caramba aqui, mas tudo isso que a gente falou, de certa forma, vocês viram que a gente construiu uma narrativa, sem combinar até que conectou tudo, né? Tudo isso é um mercado imobiliário. A gente está no maior mercado do mundo. Galera, a gente está no maior mercado do mundo, que por muito tempo foi tratado como um mercado assim, mas é o mercado imobiliário, né? E os caras que vendem imóvel. Por mais que fosse o maior mercado do mundo, sempre, né? O mercado de terra é o maior mercado do mundo, porque a gente está na terra, né? Claro. Então, o maior mercado do mundo. Ele sempre foi meio assim, tá, o mercado imobiliário. Agora, ele é um mercado exposto. O mercado financeiro está olhando para o mercado imobiliário. Foi lançado agora há pouco tempo um fundo de investimento, um fundo imobiliário para construir casas. O pessoal do Minha Casa Financiada, uns parceiros nossos que lançaram. Pô, quando é que o mercado financeiro ia abrir essa porta? Né? Abriu agora. A gente vê XP, BTG investindo em corporação. A gente vê os fundos vindo aqui construindo prédio, querendo administrar o prédio inteiro. A gente vê as marcas olhando para o mercado imobiliário. A gente vê as empresas de tecnologia olhando para o mercado imobiliário. A OpenAI acabou de fazer uma parceria com a Superlógica, olhando para o mercado imobiliário. Cara, o mercado imobiliário é o grande centro das atenções agora. Se você que é profissional do mercado não se atentar, essa galera de fora vai me tomar o lugar. E passando uma mensagem rápida para os incorporadores que nos ouvem, para as imobiliárias, para os corretores. O mercado imobiliário ele se tornou hoje reflexo daquilo do que os consumidores são. Nós, como CPFs, consumidores, nós nos tornamos cada vez mais exigentes do ponto de vista de adquirir um produto e um serviço, porque a gente não quer qualquer coisa de qualquer jeito, de qualquer maneira. A gente quer algo que se adeque à nossa maneira de viver. E se está muito distante daquilo que a gente quer, a gente diz para o mercado o que nós queremos consumir.
do jeito que a gente quer, onde a gente quer, no momento que a gente quer e na plataforma que a gente quer. Então eu tenho visto aqui, Jota, que o mercado imobiliário vai ser plataformizado cada vez mais. A gente vai ter muitas empresas acessando esse nosso mercado, contribuindo com muito desenvolvimento de tecnologia, com uma visão de modelo de negócio cada vez mais atualizada. E você, que escutou essa conversa que a gente teve aqui, saiba que a partir de janeiro, a nossa comunidade PropTalks vai estar sendo lançada em definitivo. E a gente tem um soft open acontecendo em dezembro, não sei se vão conseguir, quem ouvir isso aqui vai conseguir pegar essa mensagem, mas se você quer fazer parte dessas duas cabeças e entender o que a gente pensa aqui, a comunidade PropTalks vai ser lançada em janeiro em definitivo. O Jota já fechou o seu notebook, eu vou fechar o meu. Porque a partir de agora, todo o conteúdo vai estar dentro da comunidade. Então não vou falar mais nada aqui de conteúdo. E se você quiser saber o que a gente faz e fala, vai ter que ir para a comunidade. É o seguinte, tudo que a gente falou foram teses, né? Tendência e tese. Aí às vezes as pessoas falam para mim assim, pô, legal pra caramba, como é que eu executo isso no meu negócio? Aí a gente criou uma maneira, tá? Que é a comunidade do PropTalks, primeiro, fazer essa curadoria que a gente falou que é importante, é conteúdo pra caramba, a gente precisa deixar ele organizado. Então nós vamos ter esse trabalho, tá? É o primeiro trabalho, pesquisar tudo que está acontecendo no mundo inteiro, de todos os mercados possíveis, para trazer para vocês o que vai ser impactante para o mercado imobiliário, que é o mapa das tendências que a gente tem, que a gente atualiza todo dia quase. Depois, a gente vai fazer essa curadoria para vocês saberem o que é realmente relevante. Depois, a gente vai ter análise de tendência, além disso que a gente fala aqui, que a gente explica por que ela está acontecendo, como é que ela acontece, por que ela vai impactar, a gente vai trazer para vocês como usar isso, que é o mais importante, né? Porque às vezes o comprador vai dizer assim, a tendência é botar uma marca, mas como? Não é só conectar com a marca, o seu empreendimento tem que ter uma essência, ele tem que estar conectado, é isso. A imobiliária vai dizer assim, mas vocês falaram que a tendência é sport, style, é wellness, como é que eu faço isso? Pô, a imobiliária pode criar daqui a pouco um grupo de corrida, ela pode criar uma aula de yoga da imobiliária, enfim, já estou dizendo como aqui, mas a gente vai dizer como você pode usar isso. A gente vai trazer empresas que inovam no mercado, vai ter um mapa da inovação imobiliária, que são todas as empresas que inovam, concentrado num lugar, para que a imobiliária, a incorporadora, tome a melhor decisão, tipo, quer acessar um sistema, quer acessar IA, quer acessar qualquer serviço de alguma forma, vocês vão ter lá esse mapa da inovação. Vai ter encontros com a gente, tipo esse daqui, isso aqui vai ter todo mês, isso aqui, esse bate-papo aqui vai ter todo mês. Virtual e presencial. Muito mais virtual no início, mas a gente vai fazer alguns eventos itinerantes, quem está na comunidade vai saber. E aí você vai ter isso aqui todo mês, daqui a pouco alguns convidados importantes também. Você vai ter na comunidade um grupo de WhatsApp com a gente, que a gente vai compartilhar aí mais rápido do que a gente vê no dia a dia. Então tudo que a gente compartilha entre nós, no dia a dia a gente vai compartilhar no grupo. Vai ser uma loucura. Ferramenta, visão, notícia, o que a gente vê. Cara, é a primeira, única e maior comunidade de atualização do mercado imobiliário. Não existe em nenhum outro lugar esse tipo de trabalho de atualização. É como se você, quem tem iPhone sabe, se tem o iOS que atualiza, você está atualizando toda hora. O seu iOS e o seu negócio está atualizando toda hora. Então essa é a nossa missão, atualizar você, e essa comunidade é para isso. Essa comunidade vai atualizar o mercado imobiliário. Acabou a partir de agora a brincadeira de falar que o mercado imobiliário não é atualizado, que o mercado imobiliário não evolui, que o mercado imobiliário não é inovador. Acabou essa merda. A partir de agora o mercado imobiliário é inovador. Palavrão no nosso podcast? Acabou essa porcaria. A partir de agora o mercado imobiliário é atualizado porque nós vamos fazer isso. Então vamos encerrar esse episódio, já está muito longo. Você ficou e lá bravo na comunidade, no final? Fiquei bravo. Ficou bravinho. Na comunidade vai estar tudo que vocês querem saber. No que vem vai ter todas as tendências que a gente falou, vai ter comunidade, vai ter além do tijolo mais forte, vai ter mais podcast, vai ter mais evento, vai ter mais palestra. Não sei que tempo a gente vai ter para fazer tudo. Vai ter mais meias coloridas na próxima. Vai ter meia do PropTalks, né? Meia do PropTalks, se você quiser também, vai ter a lojinha do PropTalks. Ou seja, vai ter muita coisa nova acontecendo aí. Bora, gente. Valeu, obrigado, pessoal. Um bom ano novo para todo mundo, um ótimo 2025. Espero que em 2024 todo mundo tenha feito tudo que queria fazer. Tá só começando, né? Tá só começando. E para você que esteve com a gente em 2024, fica aqui meu agradecimento e a minha vontade que você continue em 2025, porque esses dois caras vão aprontar muito. E só coisas boas. Com você em 2024. Uma honra também, em meu 2025, velho. mais ainda, time do PropTalks, estamos junto. Bora. Bora. Valeu.